por mais uma vez, no primeiro dia da semana, nos reunir no Teu santíssimo nome, Senhor. Estamos aqui na mesma qualidade do publicano, que sobe ao templo para orar, tendo a certeza e convicção no seu íntimo, que não é digno de estar naquele lugar, e muito menos de olhar ao alto, que é a habitação do Deus Santo, Santo, Santo. Mas a Tua misericórdia nos alcançou em Cristo, Senhor. E fundamentados nessa misericórdia, nessa graça indizível, nos aproximamos de Ti, em confiança, de que o Senhor nos recebe e nos receberá mais ainda. Ajuda-nos nas nossas imperfeições, Senhor, principalmente na compreensão das Tuas ordenanças. Não porque elas não sejam claras, Senhor, mas porque muitas vezes a nossa mente é tão carnal que se torna barreira para recebermos mandamentos cristalinos. E mais ainda, Senhor, uma vez que entendamos a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós, nos ajuda na prática constante delas, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa, Senhor, o Teu corpo, que somos nós. Éramos antes desgarrados, perdidos, mas fomos achados e ajuntados em um só apreço, na certeza que todos nós temos um só Senhor, Deus, um só Pai, um só pastor, um só Espírito que habita em nós e produz em nós o desejo sincero de seguir o caminho que nos foi proposto. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos luz, principalmente nessa comunidade do Alto das Pombas, onde nós estamos plantados. Ajuda-nos, Senhor, a disseminar o Teu aroma por meio de um comportamento condizente com o que professamos, Senhor, e um compromisso cada vez mais firme com a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos também, Senhor, a vencendo barreiras, propagar a Tua mensagem aos 4 cantos do mundo, onde quer que o Senhor deseje que estejamos, que lá possamos estar, falando conforme o que o Espírito nos designar. Que assim seja, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós concluímos na sexta-feira o Evangelho de Marcos. E hoje nós talvez fôssemos iniciar o Evangelho de Lucas. Mas o Senhor nos direcionou a falarmos de algo mais urgente. Amanhã vamos estar falando do Evangelho de Lucas, se Deus permitir, no estudo em Cosme de Farias, mas hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, Marcos capítulo 3, e nós vamos estudar os versículos finais desse capítulo 3, e eu quero trazer para vocês, irmãos, uma afirmação. E junto com essa afirmação, eu quero que vocês façam um questionamento a vocês mesmos. E não tenha pressa em fazer, em dar essa resposta, pois precisamos analisar muito bem o caminho que temos trilhado, para que tenhamos também certeza e convicção de onde os nossos pés estão nos levando. Então, o título da nossa mensagem de hoje é: Somos uma família na terra e no céu. É isso que é a igreja. Se a gente pudesse ter uma definição de igreja, é isso.
somos uma família. Tem uma cadeira aqui na frente sobrando. Olha. E se alguém quiser sentar aqui no chão, tranquilo, né? Como eu estava dizendo, nós somos uma família. O Senhor Jesus, logo no início do seu ministério, ele nos deixa claro isso. Aqui Marcos, no capítulo 3, é ainda o início do ministério de Jesus. Perceba, irmãos, que a sua mãe, e nós não estamos falando de uma descrente, nós estamos falando de uma mulher crente, que foi visitada pelo anjo Gabriel, que concebeu pelo poder do Espírito Santo, que viu e ouviu coisas a respeito do seu filho que mulher nenhuma tinha ouvido e visto antes. Mas quando seu filho, já homem feito, inicia a missão que havia sido proposta, a atitude dela foi uma atitude humana, de uma mãe preocupada com o destino do seu filho. Vejamos o que está escrito aqui nesse mesmo capítulo 3, um pouco antes do versículo 31. O Senhor Jesus, ele é repreendido pelos seus próprios parentes. Olha que coisa, versículo 20. Nós estamos no mesmo capítulo, preste atenção. Marcos 3, 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus, aqui é os seus familiares, a sua família, a sua mãe e os seus irmãos, como ele vai dizer no final do capítulo, que é o texto que nós vamos meditar. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Você prestou atenção? Essa palavra, esse verbo, prender, é o mesmo verbo que é usado lá no final do Evangelho de Marcos, quando saíram para prender Jesus com espadas e porretes. Naquela passagem, Jesus é preso e todos nós sabemos, julgado e crucificado. Mas perceba que muito antes a sua família saiu da mesma forma. Não com espadas e porretes, mas com a mesma intenção. Qual era a intenção? Impedir o ministério de Cristo. Impedir que a vontade de Deus em Cristo fosse realizada. Eu quero que você pense bem que essa verdade, ela também se cumpre em nossos dias, nas nossas vidas, se somos filhos de Deus. Pessoas próximas não compreenderão qual é a vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes acharão descabidas as nossas posturas. E quando os seus ouviram isto, foram até ele para o prender, porque diziam, está fora de si. Essa expressão, irmãos, talvez, no português, a gente não compreenda, mas é algo muito simples o que está sendo escrito aqui. Ele está maluco. Quando você diz que alguém está fora de si, é que alguém está maluco. A sua família, vendo o que ele estava fazendo, vendo como a atitude dele estava provocando a ira dos poderosos, a ira dos líderes religiosos, como ele não estava tendo tempo nem para comer direito. A sua família tomou uma postura humana. Mas é importante que a gente entenda que nós somos do céu. E aqui na terra estamos como peregrinos. Senão vamos ter essa mesma atitude de Maria e dos irmãos de Jesus. Vamos olhar às vezes um para o outro que está passando por um sofrimento maior e dizer, meu irmão,
Eu sei que a lei do Senhor diz isso, isso e isso, mas no seu caso você está sofrendo demais. Deus vai dar uma chance diferente para você. Afinal de contas, Ele não quer que a gente sofra. É mesmo? Será? E os escribas, perceba, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Por que você acha que os discípulos tiveram essa ousadia, os fariseus tiveram essa ousadia? Se a família dele está dizendo que ele é maluco, então é porque ele é endemoniado. É importante a gente pensar nisso. Que as nossas atitudes, elas devem todas elas ser pautadas na palavra de Deus. E não nos costumes humanos, e não nos costumes da nossa sociedade, e não naquilo que os nossos amigos ou familiares pensam. Não, nós precisamos entender que sobre nós há uma grande dádiva, mas há também uma grande responsabilidade, que é a missão que nos foi dada. Então agora no versículo que eu disse a vocês, Marcos 3,31, prestem atenção. Nós somos uma família, amém? Eu quero que você hoje, não faça isso agora porque eu estou falando, mas durante o decorrer do culto, de maneira natural, olhe ao seu redor, veja esses rostos, são seus irmãos. São pessoas que vão passar toda a eternidade ao seu lado. Pessoas que foram escolhidas por Deus como você, para serem abençoadas pelo sangue de Cristo. Essa unidade, ela é maior do que qualquer outra unidade. É por isso que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, que talvez o esposo possa abandonar a sua esposa. Talvez o marido possa abandonar a sua esposa, talvez a esposa possa abandonar o marido. Por quê? Porque a unidade do cristão com Cristo é a unidade mais importante do mundo. Jesus chega a dizer que os pais entregarão os seus filhos para serem mortos. E a mesma coisa será feita pelos filhos em relação aos pais. Por conta disso aqui, irmãos. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, aqueles mesmos do versículo que eu li para vocês, que disseram que ele estava maluco. Vamos atrás desse maluco. Vamos atrás desse doido. Porque se a gente não for atrás desse doido na igreja, ele não sai de lá. Parece que ele quer morar lá. Está parecendo um Rodolfinho. Tem casa e tudo, e fica morando na igreja. Que negócio é esse? É maluco? Não, maluco é os que dizem isso dele. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Preste atenção, seus irmãos e sua mãe, que conviveram dezenas de anos com ele. Jesus já tem aqui 30 anos. Dezenas de anos. E mais do que isso, a Bíblia já nos orienta que ele nunca pecou. Você já imaginou? Você conviver com uma pessoa durante 30 anos e nunca encontrar um pecado nela? Esse era Jesus. Em relação aos seus irmãos, ele foi o melhor irmão do mundo. Seus irmãos de sangue. Em relação à sua mãe, ele foi o melhor filho do mundo. Nunca existiu um filho como Jesus. Mas não é isso que os seres humanos querem. Os seres humanos querem ser agradados em seus pecados e não estimulados a sair do pecado. Chegaram seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, eles ficaram de fora para deixar. Essa atitude aqui, irmãos, não é somente geográfica. Não é somente dizer que eles ficaram do lado de fora, no sentido de que não dava para eles entrarem. Não, eles ficaram de fora porque aquela atitude demonstrava uma separação clara, que eles não estavam concordando com aquilo que Jesus estava fazendo com a sua vida. Olha, meu filho, eu não concordo
com a maneira como você está se entregando ao ministério. Por isso eu estou do lado de fora, para deixar bem claro. A gente já viu isso no capítulo 3. Estando de fora, mandaram-no chamar. Por que isso, irmãos? Porque os nossos familiares, a maioria deles, e eu tenho certeza que vocês vão concordar, eles acreditam que eles têm algum tipo de poder sobre nós. Então assim, você é meu irmão, então é obrigação sua me ajudar. Você é meu filho, é obrigação sua me obedecer quando eu mandar você sair daquela igreja. Né? Ô pai, eu sou seu filho, você vai me abandonar no domingo de manhã, que a gente podia estar na praia jogando bola para ir para a igreja? Então os familiares acreditam que de alguma forma eles têm prioridade em relação à igreja. Afinal de contas é a família. Era isso que eles pensavam. Por isso que eles estão de forma, e preste atenção no verbo. Mandaram-no chamar. Eles não pediram. A ideia é, a gente manda. Você sabe que sua família trata você assim. E a multidão estava sentada ao redor dele. Como aqui. Era assim que se aprendia, era assim que se ensinava. E disseram-lhe, no meio da pregação, Jesus está aqui pregando. Ô Jesus, eu não queria interromper a sua fala, mas é a sua mãe que está aí fora. Eis que a tua mãe e teus irmãos, a ideia aqui é muito clara do texto de Marcos. Jesus, toda a sua família está aí fora. Só está faltando você, Jesus, para completar a sua família. Eles devem estar querendo fazer alguma coisa especial. Será que hoje é aniversário de alguém? Será que não tem um churrasco? Será que não vai ter sei lá, um caruru? Pastor, para de falar essas coisas, já vai dar meio-dia. Uma feijoada. Misericórdia. Só está faltando você terminar logo esse culto, homem. Era essa atitude, irmãos. A gente às vezes passa tão apressado pelo texto. Eis que a sua mãe e seus irmãos, esses eram os familiares vivos de Jesus. Seu pai já havia morrido. Eles te procuram e estão lá fora. Perceba, eles te procuram e não quiseram entrar. Eles ficaram lá fora. Eles não querem entrar. Eles não querem fazer parte disso. Pastor, o senhor está dizendo isso baseado só nessa passagem? Não, se fosse só nessa passagem já era o suficiente. Mas se você pegar em João capítulo 7, vai dizer que os seus irmãos não criam nele. Quando Jesus e os seus irmãos estão indo para uma festa, uma festividade em Jerusalém, chamam Jesus para ir, com interesses totalmente equivocados, Jesus diz que não vai com eles, e João completa e diz, porque nem os seus próprios irmãos criam nele. Eles não acreditavam. Nada, aquele menino, agora quer dar uma de bonzinho para cima de mim. Agora quer ter essa moral. Agora, aquele quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado. Ele quer dizer que eu estou errado. Não foi assim que trataram Jesus quando ele pregou em Nazaré? O carpinteiro agora prega. O carpinteiro está dizendo para a gente que a gente está errado. Eu já pregava antes dele nascer. Agora ele chega para mim e diz que eu estou errado. E diz que a profecia de Isaías está se cumprindo nele, num mero carpinteiro. Os sábios, segundo o mundo, lá do Oriente, que vieram honrar o Messias, eles bateram na porta errada, foram na porta de quem? Do rei Herodes. Porque nem eles acreditavam que o Messias iria nascer de maneira tão humilde no estábulo. Porque não havia lugar para ele na estalagem. Perceba, o mundo não compreende Jesus. E nós só o compreenderemos se uma parte dele for plantada em nós, o Espírito Santo, que é Deus, não se esqueça.
Eis que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é constrangedor para a maioria de nós aqui, que tem uma dificuldade muito grande em enxergar os irmãos da igreja como irmãos. A gente fala, ô irmão, mas a gente não sente. A gente tem um apego muito maior com os nossos familiares do que com os nossos irmãos que vão passar a eternidade inteira conosco no céu. Isso é errado. Isso é pecado. Porque a atitude de Jesus foi totalmente diferente da atitude de muitos cristãos de hoje. Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus responde com uma pergunta. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus. Aí Jesus pergunta, quem é a minha mãe e meus irmãos? Quem é? É aquele pessoal que está ali fora. Não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, Judas e outros? Está ali fora. Versículo 34. E olhando em redor, olha que coisa linda. E ele começou a olhar, porque Jesus não ensinava só com as palavras, mas também com os seus gestos. Jesus ensinava até com o olhar. O que foi que fez Pedro se arrepender? O olhar de Jesus. Quando Pedro negrou ele pela terceira vez, Jesus o olhou. E ele saiu chorando. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, preste atenção, nenhuma palavra na Bíblia está por acaso. Ele olhou para os que estavam sentados junto, porque pessoas podem estar seguindo a Jesus de longe, e a gente já viu que quem segue Jesus de longe é o princípio da apostasia. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Como assim? Jesus agora deu um nó na minha cabeça, não está lá fora não? Eles disseram que era sua mãe e seus irmãos. Eis aqui. Então eles ficaram perdidos do mesmo jeito que Nicodemos ficou quando Jesus disse, tem que nascer de novo. Nicodemos, mas como assim? Vou voltar para a barriga? Como foi, Jesus? Maria entrou com os irmãos, eles entraram? Não. Aí Jesus então não deixa isso sem resposta. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que fizer a vontade de Deus. E nos outros evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas, temos essa mesma passagem, e é dito lá, aqueles que ouvem e obedecem. Isso é fazer a vontade de Deus. Ouvir e obedecer. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. É por isso que a gente tem irmão na China, na Índia, irmãos que a gente não conhece. A gente tem irmãos em outros estados aqui, em outras cidades. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Jesus está dizendo, essa é a minha família. Você entendeu? Nós somos uma família. E uma família como a nossa, que é formada por sangue. Não sangue humano, mas um sangue de Deus. Ela tem responsabilidades para com os outros. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Porque em Mateus 25, Jesus diz, como vocês tratarem os seus pequeninos irmãos, é como vocês estão me tratando. E aí a gente olha agora, diante desse texto tão claro, é o momento da gente fazer uma reflexão. É isso que nós vemos da igreja moderna, onde uma simples pandemia faz com que todo mundo abandone. Salve-se quem puder! Salve-se quem puder! É isso que a gente está vivendo. As pessoas simplesmente não têm qualquer tipo de interesse. Como é que uma pessoa pergunta, pastor, é
obrigado a dar o dízimo? Não, sabe qual é a pergunta de um filho de Deus? Pastor, eu só posso dar o dízimo ou eu posso dar mais? Porque ele entende que ele tem responsabilidade. Existe uma família que tem que ser sustentada. Nós fazemos coisas aqui na terra que testificam se de fato nós estamos indo para o céu. Então, irmãos, diante disso é importante a gente pensar, como família, nós precisamos ter uma marca. É como, por exemplo, como aqui na terra a gente sabe que alguém é filho de alguém, você faz um exame chamado DNA. E aí diz lá, a taxa de acerto é 99,999%, ou seja, é quase que impossível errar um exame de DNA. Então pega um pedaço de cabelo do pai ou da mãe, do filho, e é igualzinho. Porque quando aquele menino nasceu, pegou 23 cromossomos do pai, com 23 cromossomos da mãe, e aí formou a criança. E a marca está lá. Como é que a gente sabe que a gente está vivendo como família? E agora eu gostaria de convidar vocês, irmãos, ao texto que de fato nós vamos passar um pouco mais de tempo, que é Efésios capítulo 4. Eu sei que na maioria das Bíblias, talvez na sua também, tem um título em Efésios 4 que é a unidade da fé. Olha que coisa. Efésios 4. Amém? Nós estamos entre família. Amém. Amém? Amém. Pastor, tem gente aqui que é primo. Não, é todo mundo irmão. Amém? E se seu irmão não estiver andando direito, a gente vai conversar como irmãos para endireitar as veredas, como João Batista fez com tantos outros que eram seus irmãos. Capítulo 4 de Efésios, todos acharam? Amém. Rogo-vos, olha que coisa linda. O que quer dizer rogar? Pedir encarecidamente. Pedir com insistência. Então Paulo está fazendo isso na qualidade de pastor a uma igreja que anos depois ia ser acusada justamente pelo próprio Deus de falhar em se ver como família. É isso que Jesus quis dizer quando falou por meio do apóstolo João: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não estão mais vendo os irmãos como irmãos. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor. Paulo estava preso, mas ele ainda continuava sendo família. Que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Como irmãos, nós temos uma postura. Nós temos um modo de agir que nos identifica. Aquela menina é filha de Joca, porque a cara dela. Alguém já viu a filha mais novinha de Joca? Se você ver as outras duas, você vai dizer a mesma coisa, porque é tudo da mesma estatura. Chega num tamanho, senão só pode ir até aqui, Deus falou. As duas mais velhas são do mesmo tamanho, né, Joaquim? A mais nova que está desobedecendo está ficando mais alta, mas a aparência é igual. Eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação que foi chamados. O que é que Paulo está dizendo? Em nome de Jesus, almas, andem como filhos de Deus. Andem como uma família em Cristo Jesus. Nossos inimigos, nós vimos na semana passada, eles são espirituais. Precisamos viver uma vida espiritual para triunfar na guerra espiritual. Com toda a humildade e mansidão. Olha que coisa, humildade e mansidão. Porque a gente é irmão. Então não tem superioridade entre irmãos. A própria palavra irmãos significa aquele que é igual a mim. Humildade e mansidão.
obedecendo, com longanimidade. Longanimidade, eu já disse aos irmãos, essa palavra no grego significa aquilo que vem depois da paciência. Então, quando a paciência acaba, a longanimidade chega. Bom dia, longanimidade. Glória a Deus. Pastor, fulano de tal, esgotou a paciência. Então seja longânimo. Com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, pastor, eu vou dizer uma coisa. Se aquela pessoa continuar na igreja, eu não vou mais. Pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ia na boca do rio porque fulano ia no Alto das Pombas. Agora que só tem uma, eu não vou mais. Que nada me encontrar com aquela pessoa na igreja. É seu irmão. Ó, pastor, pode ser até seu, mas meu não é não. Aquele traste. Imagine, irmão. Fala de uma pessoa assim. Nem do ímpio. E a gente tem que perdoar e amar mesmo o ímpio. Imagine uma pessoa que declarou a mesma fé que a sua, independentemente dos defeitos. Pode pessoas serem irmãs e terem problemas entre si? Filipenses, eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Ali é crente. Eu fico imaginando a Evódia e Sintique estão no céu agora e estão se abraçando. E lá no céu já não tem mais essas diferenças aqui. Mas elas tinham problemas de convivência que foram superados no amor de Cristo. Não é fácil, irmãos, conviver com o irmão. Tem irmãos que são mais folgados que outros, né? Tem gente que senta assim. Tem irmão que já senta mais apertadinho. Tem gente que gosta, né, de ficar assim, olhando, prestando atenção no culto. Tem outros irmãos que podem conversar no meio do culto. E aí, como foi o placar ontem? Quem ganhou? E aí você já repreende. Ô irmão, presta atenção, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Em amor. Pastor. Vamos voltar para procurando guardar, olha que coisa, procurando guardar. O que você guarda, irmãos? O que é precioso. Você não guarda lixo. Lixo você descarta. Aqui ele está dizendo, procurando guardar a unidade. Ó, a unidade. O inimigo vai tentar separar aqueles que Deus uniu. E vai tentar unir aqueles que Deus separou. Isso acontece todos os dias. Por isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se juntem com aqueles que Deus já te separou. Você foi tirado do mundo. Cuidado com aqueles que vivem de maneira mundana. Mas se uma pessoa vive de maneira santa, esse daí você tem que andar. Mas às vezes a gente não gosta do irmão que é santo demais, né? Nada, mano, não posso nem fazer uma brincadeira. Já veio com o versículo bíblico. Você devia agradecer, alma. Procurando guardar a unidade do Espírito. Perceba, a unidade é do Espírito. O Espírito Santo que nos regenerou e nos santifica diariamente, ele também nos une. É como se todos nós fôssemos ímãs que estão sendo atraídos para ficarem juntos. Nós tínhamos encontro mais vezes na semana, né? Encontros mais vezes na semana. Agora a gente está tendo um intervalo de tempo. Por exemplo, a gente tem um encontro domingo, segunda e terça, aí fica quarta e quinta sem ter encontro por enquanto. Amém. E aí o irmão José disse, pastor, quarta e quinta? É possível, 2 dias. 2 dias, 2. Tem gente que consegue ficar 2 meses sem vir e fica de boa. 2 dias, 2. 48 horas. Por quê? Por causa da unidade. Você quer ficar junto. Porque você tem o Espírito Santo, o seu irmão tem o Espírito Santo, mas o mundo tem o Espírito do Anticristo. Você não encontra
uma equivalência no mundo. No mundo as pessoas estão buscando outras coisas. Casa, carro, comida, sucesso, aplausos, outras coisas. Não só. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que coisa, vínculo. O que é vínculo? É algo que une duas ou mais pessoas. Um vínculo. Um vínculo da paz. Que paz é essa? Sempre quando você vê paz, principalmente no Novo Testamento, irmãos, você tem que pensar a paz que recebemos em Cristo com Deus. Esse vínculo. É isso que nos diferencia dos ímpios. E a gente não fala isso para dizer que a gente é uma classe superior de maneira nenhuma. Nós devemos nos considerar mais devedores do que aqueles que não conhecem a Cristo. Mas nós devemos entender que há uma separação entre luz e trevas, entre aqueles que adoram a Cristo e aqueles que não adoram. Há uma separação inevitável. Então todos nós, na unidade do Espírito, somos unidos no vínculo da paz. E ele continua. Há um só corpo. Foi o que eu falei para vocês. Só tem uma família. Ah, eu não gosto muito dessa igreja. Eu vou procurar uma outra igreja que tem uma doutrina parecida. Porque eu não gosto desse pastor. Mas eu quero uma igreja que tenha parecida. Irmãos, há um só corpo. Um só corpo. Você está tentando sair de uma congregação e ir para outra porque você tem algum problema com uma pessoa nessa congregação aqui? Você está saindo do corpo de Cristo. Você não sai de uma congregação para outra por problemas. Você pode até fazer isso por um direcionamento de Deus. Ó, Deus está me chamando para congregar aqui porque Ele quer que eu sirva aqui. Como Ele pode me chamar para servir em outro lugar do corpo. Mas não me movimentar entre igrejas por conta de diferenças pessoais. Eu saio de uma igreja, se lá não tiver a palavra de Deus, se lá não tem o Espírito Santo, se lá não tem Cristo. Porque ali não é igreja. Então Paulo diz, há um só corpo, não adianta fugir. Foi essa sentença, por exemplo, que Demas sofreu. Demas abandonou Paulo. Paulo estava onde? Em Roma. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz, porque Demas, tendo me abandonado... Demas não disse, eu vou deixar de ser crente. Demas disse, eu não quero ser preso e sofrer. Ele foi para Tessalônica. E Paulo adverte, cuidado, porque Demas ama o mundo. Então ele pode entrar aí até na igreja de Tessalônica, se fingindo de crente, se fingindo de cooperador. Tomem cuidado. É isso que Paulo quer dizer na carta. Então ele diz aqui, há um só corpo, um só Espírito. Só tem um Espírito Santo. Então se a pessoa chega para mim e diz, porque o Espírito Santo em mim, ele age diferente. Não, ele pode até agir diferente, mas tem que ser bíblico. Se não for bíblico, não é de Deus. Há um só Espírito. Um só Espírito. Todos nós temos a mesma semente. Quando o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão da igreja em Atos, capítulo 2, ele diz, arrependam-se, creiam em Cristo, vocês receberão de presente o Espírito. É isso que ele diz. Vocês receberão o dom. Dom é uma palavra que significa presente, dádiva. O Espírito vai ser plantado em vocês e vocês serão para sempre, porque no céu a gente vai ter também o Espírito morando em nós. É isso que Paulo também escreve em outra passagem, diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança. Então o cristão, irmãos, ele não está aqui preocupado em ter um bom casamento, filhos que tenham profissões maravilhosas e vidas maravilhosas, ser
uma pessoa de sucesso econômico. Não, a única esperança do cristão é entrar nas portas do céu. Essa é a nossa única esperança. Ah, não, eu tenho esperança que nesse ano de 2021 eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho esperança que Deus vai fazer assim, assado. Então sua esperança está errada. Você pode ter expectativa. Você pode até orar para que Deus te ajude em determinadas áreas da sua vida, mas até disso você tem que tomar cuidado, porque a avareza é pecado. Desejar ser rico é pecado. Fugir dos sofrimentos também é pecado. Então você tem que tomar cuidado, porque se você está orando contra a palavra de Deus, a sua oração é o quê? Uma abominação. Então ele diz, há uma só esperança. Irmãos, a gente vai para o céu, o que você quer mais? Você vai morar no céu. Você entende isso? Céu. Aí a Bíblia vai falar do céu, não tem choro, não tem dor, não tem mais morte, não vai ter mais separação nenhuma, não vai ter lágrimas, não vai ter nenhum tipo de tristeza, nenhuma tristeza. Pense, você chegar em casa e todos os boletos estarem pagos, o céu é muito melhor que isso. Tem irmão que disse, agora eu fui, pai, eu vi o quanto o céu é bom agora. Agora que o pastor fez essa comparação, eu vi que o céu é bom. O céu é melhor que os boletos tudo pago. É melhor. Porque tem uma coisa, irmãos, que o dinheiro no mundo não pode pagar. É o preço do pecado. Só o sangue de Cristo pode pagar e por isso a gente vem para o céu. Glória a Deus. Você sabe como é bonito, irmãos, você chegar e ver o seu nome numa lista, né? Eu vi isso na lista de gente que está para ser vacinada. Eu levei meu pai para ser vacinado, na primeira e na segunda dose. Aí ele ficava me perguntando toda hora, meu filho, meu nome está na lista? Olha aí, está na lista. E sai na prefeitura, né? Os dados. Digo, tá, meu pai tá lá. Aí depois que ele tomou a primeira dose, olha aí, está na segunda também. Eu digo, meu pai é automático. Se você tomou a primeira, tá com um cartãozinho, a segunda já é automático. Não precisa ficar olhando o nome, não. Oi, está na lista, rapaz. Enquanto tá na lista, eu liguei, meu nome tá na lista. Por exemplo, tem irmãos aqui, o irmão José, lista de convidados do casamento de gente importante. Tá lá. José Bax Malheiro Júnior. Importante do alto, sociedade. Tem um nome. Agora você tem um nome no céu. Já imaginou? Você chega na porta do céu, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei se você pensa assim, ou se só sou eu que sou doido. Mas imagina você na porta do céu, tem um anjo, meu filho, 5 metros de altura, lindo, com aquelas asas assim, você não dá nem pra ver o rosto, toda a luz. E ele tá com o livro aberto, procurando seu nome. Ô Jesus, tem que estar aí. Acha aí, lá. Acha. Procure direito. É com N e Z. Não é S não, viu? Cuidado. É Z. N-I-Z-A-N. Nizam. Porque pode ser que tenha com S, aí sou eu não. É com Z. O nome no livro da vida, não foi isso que Jesus disse que devia alegrar os discípulos? Rapaz, a gente expulsou demônio, você precisava ver, a gente batia o pé, tchau, 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 o demônio corria. E foi maravilhoso. E Jesus disse, não fica alegre não. Você tem que ficar alegre porque o teu nome está na lista. O rol dos salvos. Não está lá. Ninguém dava nada por você aqui na terra. Não foi o caso de Lázaro? Ninguém dava nada. Mas o nome dele estava na lista. E ele entrou. Então há uma só esperança. A nossa esperança é o céu, não é aqui na terra. Quando eu fui evangelizado no começo, eu nem chamo de evangelizado, estou falando só por termos. Né? Quando eu fui desevangelizado, me disseram o seguinte, ó varão, tem o tempo da luta e tem o tempo da promessa. Você vai sofrer um pouquinho assim no começo, mas vai chegar a bênção, varão. Ó Senhor. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai te honrar. Eis assim, ó, que todos irão se prostrar diante de você. Deus vai te fazer grande nessa terra. Quem já ouviu isso? No céu,
abençoado aqui não. Quem recebe as bênçãos aqui na terra vai receber o céu. Não foi o que está escrito em Lucas 16, exatamente. O rico recebeu na terra. Aí não tem nada para ele receber no céu. Lázaro não. Ele recebeu no céu o conforto. Então a gente tem uma esperança da nossa vocação. Quando Cristo nos chamou, irmãos, e todos nós aqui fomos chamados, eu quero crer de maneira eficaz. Quando Cristo nos chamou, Ele disse assim: a porta é estreita e o caminho é apertado. Ô, meu filho, mais direto que isso. Vai ter dificuldade. Eu fico imaginando os primeiros crentes. Alguém já leu o livro de Atos? Eu falei de Atos sexta-feira, não foi? Mas Atos é muito legal. Atos 14, 22. O apóstolo Paulo já tinha pregado naquele lugar e ele volta e diz: hoje, irmãos, eu vim aqui para motivar vocês. Olha esse escote de olho, fica para trás. Vou motivar vocês. Diga, Paulo, vá. Compete-nos entrar no reino de Deus debaixo de muitos sofrimentos. Ô Paulo, cadê a motivação? Paulo, cadê a motivação, Paulo? Você vem pra cá com essa cara de pau, Paulo. Já não basta o sofrimento que a gente está tendo. Então você não entendeu. A gente vai entrar no reino dos céus. Sabe esse sofrimento que você está passando? É o GPS dizendo, está no caminho certo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente entender as coisas da maneira certa. Quem Deus ama, Ele corrige. Mas parece que no evangelicalismo de hoje quem Deus ama, Ele enriquece. Não. Quem Deus ama não vai sofrer nada. Como assim não? A irmã Antônia, eu tenho essa liberdade de falar porque nós somos irmãos em Cristo, de verdade. Ela pegou o Covid recentemente e sentiu dores fortíssimas. Foi ou não foi, mãe? Então Deus não ama ela. Porque ela teve dores fortíssimas. Pô, mas ela não podia ter pegado Covid igual a de Quinho. Que ainda teve tempo para fazer alongamento. E o pessoal disse: olha, irmão, tem gente que diz assim: olha, Covid tira o apetite. Meu filho, em Quinho essa verdade não valeu não. Dobrou o apetite. Em Quinho e José? Socorro. Olha, eu acho que o irmão Ju perdeu uns quilos porque pegou Covid. Rapaz, eu visitei ele. Lá dentro da loja, meu filho, tinha mais comida que colchão. E olha que não era lanchonete não, era uma loja de colchão. Socorro. Onde você olhava tinha comida. O bichinho estava trancado ali dentro, estava tudo no lockdown na época do proibido. Então a gente tem sofrimentos, irmãos. Se eu for conversar com cada um de vocês de maneira particular, vocês vão ter: ô pastor, essa semana foi assim, foi difícil, foi luta. Ô meu filho, e eu vou dizer o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Claro, você está no caminho certo, você vai para o céu. Se a gente aqui, quem morrer antes, e a gente for fazer o enterro, a gente vai fazer o enterro com alegria. Em nome de Jesus. Tristeza porque a gente vai ter a ausência física do irmão, mas a certeza de que a gente vai se encontrar com ele daqui a pouco. Glória a Deus. Não tem coisa melhor, irmão, do que você ir para o enterro de uma pessoa que você sabe que foi para o céu. Você sabe, porque você viveu com ele. Imagine o pessoal pegando o corpo de João Batista para enterrar, porque a cabeça não tinha. Foi decapitado e dado a cabeça para aquela mulher perversa. Mas eles pegaram o corpo para enterrar. João Batista estava onde? Naquela altura? No céu. Essa alegria que a gente quer ter. É a alegria que Paulo vai falar quando escreve, salvo engano, aos Tessalonicenses. Olha, irmãos, quando um cristão morrer, não fiquem chorando desesperado, igual os ímpios, não. Como se a gente não tivesse esperança. Eles estão no céu. Para onde é que você acha que Tiago foi quando Herodes mandou matá-lo ao fio da espada? No céu, meu filho.
Essa é a nossa esperança, esse é o nosso chamado. Jesus disse: quem crê em mim não verá a morte. Olha, você tem essa promessa. Você precisa de mais alguma? O céu. Qualquer promessa que seja dada aqui na terra, ela é o quê? Passageira. Olha, eu vou te enriquecer muito aqui na terra. Você vai usufruir isso durante apenas alguns anos. Todos os seus pedidos aqui na terra serão prontamente atendidos. Mas você vai ficar aqui na terra somente alguns anos. E lá no céu, você vai ser feliz para sempre. Esse termo, feliz para sempre, só pode ser usado no céu. Na terra não existe isso. Muito menos em casamento, entre dois pecadores. Então ele continua. Eu já vou concluir aqui, irmãos, por causa do horário. Há um só Senhor. E aqui eu tinha que falar mais coisa. Há um só Senhor. Então agora, eu vou pegar um exemplo aqui de um casal que a gente teve o privilégio de fazer o casamento. Casal crente. O irmão Mateus e a irmã Fabiana. Então, quem é o dono do irmão Mateus? É a irmã Fabiana? Não. É Jesus. E quem é o dono da irmã Fabiana? Ah, é Mateus. Ele é o cabeça? Não. É Jesus. Mas eles são casados. É, são casados. Mas o dono é Jesus. É individual. Que privilégio você ser casado com uma esposa crente. Então, se Mateus se esfriar, a irmã Fabiana, meu filho, acende uma fogueira. E, aquece. E vice-versa. A irmã Fabiana der uma geladinha assim, irmão Mateus, vai, vamos aquecer aqui. Oração, gente, um só Senhor. Então, a gente tem um dono. Todos nós, se somos parte da família de Cristo, temos um dono. Essa palavra Senhor é dono. Ele é dono. Na nossa geração, o significado dessa palavra se perde, até no português, né? A gente tem o costume de chamar as pessoas mais velhas para a educação, Senhor, Senhora. Mas aqui a palavra é uma palavra totalmente diferente. A palavra Kyrios é a palavra proprietário. Você é propriedade dele. Ele lhe comprou pelo sangue dele. Então você é dono dele. Por isso você deve mais satisfação a ele do que o seu próprio cônjuge. Você deve mais satisfação a ele do que as autoridades terrenas. É por isso que se uma autoridade terrena nos proíbe de obedecer a Deus como ele quer ser obedecido, nós não obedeceremos às autoridades terrenas, e sim ao Deus que está no céu. Porque Ele nos comprou. Ele nos comprou. Quando Policarpo, bispo, pastor da cidade de Esmirna, estava no seu julgamento, e logo depois ele seria queimado vivo numa fogueira, o juiz disse para Policarpo: olhe, se você se arrepender, se você negar o seu Jesus aqui e adorar a César, eu te dou a chance de ser perdoado. Ele disse: olha, você me ameaça com um fogo que vai me queimar durante alguns minutos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: existe um fogo para você, se você não crê em Cristo, que vai queimar você durante toda a eternidade. Quem está sendo julgado é Policarpo ou é o juiz que está julgando ele? Percebeu? Policarpo tinha um senhor, um dono. Nessa defesa ele ainda disse: como eu posso negar aquele que há 86 anos, era a idade dele, tem demonstrado o seu amor para comigo? Um só Senhor. Não prego contra casamento de forma alguma, mas prego para que os casamentos sejam santos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que um cônjuge santo
santifica a sua casa. As trevas, elas não prevalecem diante da luz. Por isso que se o seu cônjuge incrédulo consente em morar com você, continue casado. Não é o que Paulo diz? E o filho? Está sob a graça de Deus. Use sua oração, sua influência com o seu proceder cristão, para que seu filho não seja alcançado pela impiedade do cônjuge incrédulo, mas pela piedade do cônjuge crédulo. Não foi o que aconteceu com Timóteo? Timóteo tinha duas influências. O pai grego, os gregos acreditavam em vários deuses, e a mãe crente. E a avó também. O que prevaleceu naquele garoto? A mãe e a avó. Desde pequeno conhece as Escrituras. Uma influência num lar cristão. Um só Senhor, uma só fé. Então não adianta alguém chegar para você e dizer: não, mas eu creio diferente. Ô meu filho, não é assim não. Por que a gente não pode chamar um testemunho de Jeová, um adventista do sétimo dia de irmão? Pode fazer isso até por educação, mas por que eles não são nossos irmãos? Porque eles não têm a mesma fé. Você pode perguntar inclusive para eles vão dizer que não acreditam nas coisas que a gente acredita. Para eles, Jesus não é Deus. É bem claro isso para eles. Assim, e para eles, Jesus não salvou eles. Se Jesus não salvou eles, eles não são nossos irmãos. Não é a mesma fé. É como o católico romano, que na hora da morte pede a intercessão de Maria. Como assim? Maria não pode salvar. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Essa é a segunda oração. Aliás, essa é a primeira oração dos católicos. Porque os católicos oram mais a Ave Maria do que o Pai Nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Como assim, Maria? Não pode. Há uma só fé. Verdadeira, há uma só fé. Estou falando isso, irmãos, porque tem crescido e vai crescer mais ainda um movimento unitarista, ou um movimento que vai tentar criar uma fé universal, que une todas as religiões. Inclusive o Vaticano iniciou isso. Há uns anos atrás, um pouco antes da pandemia, o Vaticano iniciou isso com uma campanha onde ele pega o representante do cristianismo para os católicos, os protestantes, são todos amaldiçoados. Eu não sei se você sabia. Se você tem algum parente católico, você é uma maldição para ele. Todo protestante é anátema para o católico, foi excomungado junto com Lutero. Então eles pegaram um representante do cristianismo, que é o Papa, no caso era um padre, pegaram um representante do islamismo, pegaram um representante do islamismo, um representante do judaísmo, e eu acho que tinha um representante do budismo também, querendo representar as religiões orientais. E disseram: olha, é um só Deus. E fizeram uma campanha a nível mundial. É isso que eles vão tentar fazer. Mas não pode haver unidade entre pessoas que estão indo para lugares diferentes. É como, por exemplo, eu vou pegar carona com o irmão José, sendo que o irmão José mora aqui na Centenário e eu moro em Feira de Santana. Ele vai fazer o retorno lá. Não dá, a gente está indo para caminho diferente. Então há uma só fé, não adianta. É por isso que Paulo contendeu, e a palavra certa é essa mesmo. Paulo, ele lutava a batalha da fé, e ele disse: olha, cuidado com determinadas pessoas que estão negociando, adulterando a palavra de Deus. Tem pessoas que Paulo cita até pelo nome. Há um só batismo. Parece que o apóstolo Paulo já sabia que o pessoal do movimento pentecostal ia dizer: não, irmão, você tem o batismo nas águas e você tem o batismo no fogo.
Você já foi batizado no fogo? Eu aqui não quero. Você é doido? Não, varão, você tem que querer. Eu sou batizado nas águas. Quando o batismo do fogo aparece, a ideia é dizer: pessoas foram limpas e as sujas serão lançadas no fogo para ser queimadas. Essa é a ideia. Há um só batismo. O batismo é o momento em que a gente entra no corpo de Cristo. A gente pode entrar 2 vezes. Se a gente é uma só pessoa. É como, por exemplo, vamos imaginar que você tem 2 RG. Então você é o quê? Um estelionatário. Você não pode ter 2 RG. Você é uma só pessoa, como é que você tem 2 registros? Você tem 3 certidões de nascimento. Cada certidão de nascimento com uma numeração diferente, com a idade diferente. Ô meu filho, você tá com problemas com a lei. Você é uma pessoa só. Eu não sei se você já viu na nossa, não sei se é assim, na nossa carteira de identidade, é assim, né, Galmão? Tem que botar o dedão, né? A digital, ninguém tem uma digital igual a sua. E olha que existem bilhões de pessoas no mundo. Olha como Deus é. Ele mostra que é Ele que cria cada um de maneira única. Se você tiver 2 irmãos gêmeos, Adams tem filhos gêmeos, eles têm a mesma digital? Não tem. E olha, eu vou dizer uma coisa que eu já vi. Para identificar a diferença dos 2, só ele. Mas eles já enganaram você, filho? Não. Ainda não, né? Porque eles são gêmeos idênticos. Então aqui ele está dizendo, há um só batismo. E aqui, o que eu queria falar para vocês está aqui agora. Não acredito, pastor, depois disso tudo. Há um só batismo, um só Deus e Pai. Por que a gente é uma só família? Porque a gente tem o mesmo Pai. O mesmo Pai. Seu pai é meu pai. Então a gente é irmão. Um só Deus e Pai. Então quando você ora a Deus, você está orando também para o seu Pai. Mas olha que coisa linda. Jesus não nos ensinou a orar: meu Pai que está no céu. Ele ensinou assim: Pai nosso. Ele já estava dizendo, se você for fazer a oração, entenda que você tem que fazer isso como família. Comunidade. Como parte de um corpo. Pai nosso. Ele é o seu pai, mas não é só seu. Você tem outros irmãos. E você tem responsabilidade para com eles. Pai nosso. Um só Deus e Pai de todos. Todos, inclusive os incrédulos, não. Aqui todos, irmãos, está restrito aos que são da mesma fé. Tome cuidado com a palavra todos. Vamos imaginar que eu diga: irmão José, terça-feira veio todo mundo para a igreja. Ah, irmão José diz: veio, pastor, todo mundo. Será que o mundo inteiro veio para a igreja? Nem acabei. Não, quando ele diz todo mundo veio, é todo mundo que congrega aqui. Então aqui é a mesma coisa, o todo está inserido, está de acordo com o contexto. Os que têm a mesma fé, os que têm o mesmo espírito, Deus é Pai de todos eles. Independentemente da etnia, do país que nasceu, Deus é Pai de todos eles. Pode ser mais alto, mais baixo, pode ter a barriguinha mais protuberante, ou a barriguinha mais esbelta. Deus é Pai de todos. Qual a diferença? O qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Que coisa, irmão, maravilhosa. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom em Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, e senão que ele também tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério da edificação do corpo de Cristo. Você tem que ser uma parte útil nessa edificação. Vamos imaginar, irmãos, que nós estejamos em um canteiro de obras.
num canteiro de obras, num lugar onde está se construindo alguma coisa, você tem alguma arquibancada? Tem? Os irmãos que trabalham com obra têm arquibancada? Nem para aqueles que são o dono da obra. Porque todos são participantes. Entrou no canteiro é para quê? Para trabalhar. Mas na igreja parece que é assim. Parece que a gente está no canteiro de obra e tem arquibancada. Aí fica um só olhando os outros trabalhar. E dando opinião. Olha, irmão, bota mais para cá. Bota mais para cá. Não, para cá. Não, para cá, rapaz. E por que você não vai e não bota? Eu não, estou na arquibancada. Qual é o seu ministério na igreja? Meu ministério é de crítico. Eu sou um comentarista cristão. Por que você escreveu algum comentário cristão? Não, eu comento a atitude dos irmãos, eu reprovo e desaprovo. Eu digo se o jogo tá bom ou tá ruim. Não, irmãos, aqui a gente está no canteiro de obras, a edificação. Olha a comparação. Um prédio está sendo construído e todos nós temos que participar dessa construção. Todos nós. Aí chega a pessoa e diz assim, estou me xingando tão infeliz. Você está participando da obra de Cristo? Não. Glória a Deus pela sua infelicidade. Porque se você estivesse feliz fora da obra de Cristo, aí era minha tristeza. Você tem que entender que você foi chamado para participar de algo maravilhoso. Quer dar um copo de água fria que você dê, não ficará sem a devida recompensa. Quantas passagens o Senhor diz e receberá cada um galardão segundo as suas obras. Tiago diz, a fé sem obras é morta. E a gente tem vivido um momento onde pessoas acreditam que podem se autodeclararem cristãs sem viverem como Cristo ordena. Todo aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. E se uma coisa Cristo não era preguiçoso. Acordava mais cedo que todo mundo, dormia mais tarde que todo mundo, trabalhava mais do que todo mundo. Por isso que a família dele disse que ele era maluco. Só para que vocês saibam. Ora, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, irmãos, eu vou pedir ao irmão Quinho. Amém, Quinho? Amém. Presente? E o irmão José, dois diáconos que têm me ajudado bastante aqui na igreja. Que vocês, no final do culto, passem o nome e o telefone. Não se preocupe, ninguém vai pedir dinheiro para você. Mas é para que a gente faça um recenseamento na nossa congregação. Diante desse novo momento, desse renovo, desse presente de Deus de recomeçar. Que a gente possa saber quem são de fato nossos irmãos. Você, se nem você se enxerga como irmão, não pode dizer que você é meu irmão. Mas se você disser que é meu irmão, aí você já está me dando a autoridade de dizer, então bora corrigir aqui, aqui, aqui. Ah, pastor, fiquei em dúvida se eu vou dar meu nome ou não. Não fique não. É para o seu nome estar no céu também. Ah, pastor, então quer dizer que se der o nome para aqui, o nome está no céu? Não. Não é assim não, irmão. Mas já é um indício. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olhe, todos nós chegamos à unidade da fé. Há uma mesma maneira de pensar espiritualmente. E ao conhecimento do Filho de Deus. Para que não seja... Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A ideia é, o referencial da gente é Cristo e só Cristo. Olhamos para aqueles que estão andando com Cristo, ou que andaram com Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, em uma família existem irmão mais velho e tem gente mais nova também. Né? É ou não é? Então os mais velhos têm que ensinar os mais novos.
Não, sente direito. Bora, cruze a perna igual a Paulinho. Não, igual a Paulinho eu não consigo. Não é para beber água desse jeito não, menino. Bebe água devagar. Senão você vai passar mal. A gente vai ensinando uns aos outros. As coisas. Olha, cuidado com atravessar a rua. A gente vai ensinando. Pessoas de várias faixas etárias espirituais. Mas a ideia é que somos irmãos. Estamos ensinando uns aos outros. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Não é assim que o menino é? Por exemplo, aqui nós temos crianças, mas as crianças daqui da igreja, elas são ultra, mega, power, super espirituais. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas vamos imaginar que as crianças daqui, elas são chamadas a um outro tipo de culto. Há um culto que tem palhaço, que tem pula-pula na igreja, que distribui algodão doce, cachorro quente. Tem uma criança, filho de Quinho, que se distribui cachorro quente, meu filho, ele vai ficar fiado nessa igreja. E distribui cachorro quente, e joga bola, e no final ainda tem piscina para tomar banho em piscina. Ô pai, eu gosto muito do pastor, mas eu estou congregando em outro lugar. É muito mais legal lá, você precisa ver. Porque existem lugares onde a carne, ela não é combatida, mas a carnalidade é estimulada. Existem igrejas assim. E essas igrejas atraem pessoas carnais. Esse não é o nosso papel. Então a gente tem que corrigir os mais imaturos na fé para que eles amadureçam. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha, cuidado, irmãos, o estelionatário é uma pessoa perigosíssima. É capaz dele lhe roubar e você ainda sentir que é você que está roubando ele. De tanta lábia que ele tem. É a profissão dele. Rapaz, ele chega para você e diz assim: minha mãe está doente e eu preciso ir ver ela lá no meu interior. Meu apartamento aqui vale, minha casa aqui no Alto das Pombas vale 50 mil, mas eu estou passando ela por 10 porque eu preciso ir de qualquer jeito. Você tem aí? Aí você faz o negócio às pressas e ainda se sente lesando a pessoa. Rapaz, a casa dele eu podia dar pelo menos 20. Mas ele disse 10, vou dar 10. Aí você dá 10, nunca mais vê ele, depois quando você vai fazer, chega a mudança, o proprietário da casa diz: você vai entrar onde? Essa casa é minha. Não, fulano me vendeu ela. Fulano nem mora aqui. Isso é fraude. É isso que os falsos mestres dizem. Olhe, se vocês viverem vidas buscando ser felizes aqui na terra, vocês entrarão no céu também, fique tranquilo, não estou dizendo. Aí você busca o reino dos homens, você busca a autossatisfação aqui embaixo, e quando chega na hora de entrar no céu, olha, fulano e tal disse que meu nome está aqui, que eu vou entrar. Você só viveu para si. Por que você acha que você vai entrar aqui? Não, mas fulano disse que eu ia entrar. Fulano disse que uma das marcas de Jesus ser na minha vida é que eu ia ser rico, bem sucedido, é que eu tinha que lutar e pisar nos outros, eu tinha que ser igual a Davi, matar os filisteus, então olhava todo mundo como um filisteu. Você não tinha Bíblia? Tinha, mas não lia muito não, porque fulano disse que não era para eu ler muita Bíblia não, que ela era difícil. Pois é, fulano está ali, no inferno, é para o lugar que você vai. A fraude é assim, irmãos. Ela não tem na capa escrito fraude. Muito pelo contrário. Ela vem toda bonita. As pessoas que não têm essência, elas se preocupam mais com a aparência, porque é tudo que elas têm.
É por isso que o falso mestre, ele precisa parecer um mestre mais do que aquele que verdadeiramente foi chamado para ser pastor. Então cuidado, irmãos. Versículo 15 eu concluo aqui. Os irmãos vão preparar a ceia. Já podem fazer os preparativos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segundo lugar, irmãos, aqui você faz parte da família de Cristo, você tem que crescer. Por exemplo, esse irmãozinho aqui que está pela fé, lavando minha mão com álcool, me limpando. Quando ele chegou, outro dia eu estava vendo umas fotos antigas da igreja. Pense, desse tamanho. Desse tamanho, mas a cara era a mesma. Mas era desse tamanho assim. Parecia um bonequinho. Agora já está a altura dele, rapaz. Outro dia uma pessoa chegou aqui e disse: cadê aquele menino que pregava? E era justo ele que estava pregando. Ele disse: eu sou aquele menino. Ô rapaz, mas você engordou. A pessoa não teve nem filtro, né? Nem para dizer: ô irmão, não reconheci, né? Ser mais educado. Não, irmão, não faça isso não. O bichinho tá fazendo dieta, tá andando. Você pode dizer que ele emagrece e diz: o bichinho já está emagrecendo, não, hoje já está fininho. Então a prova que você é um cristão é que você está crescendo. Você não pode chegar nesse ano de 2021 e terminar o ano de 2021 da mesma forma que você começou. Você tem que crescer. Aprender. As suas experiências com Cristo vão te dando maturidade. Os sofrimentos que você está passando vão te dando maturidade. Por que isso é tão imprescindível? Porque à medida que outras pessoas entram, elas vão entrar novas. Então uma pessoa que acabou de se converter, ela precisa de quê? De um irmão maduro na fé, que vai ser instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E nunca se esqueça que temos um cabeça que é Cristo. De maneira que esse lugar não pode ser ocupado porque ele já está preenchido. Ninguém é dono da igreja. Ninguém dá cobertura espiritual para a igreja. É Cristo que faz isso. Versículo final, na exposição de hoje. Do qual todo o corpo, bem ajustado. Olha que coisa linda. Paulo usa aqui a anatomia humana para comparar a perfeição da organização de Cristo, tanto no corpo humano quanto no corpo de Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas. O que é uma junta? Ah, pastor, junta é assim, juntou um monte de gente, está todo mundo junta. Não, juntas é o que? Um cotovelo, um pescoço. Ele conecta a cabeça com o tronco. O ombro conecta a minha parte aqui, meus membros superiores. Ao mesmo tempo aqui, ó, o meu cóccix aqui, essa parte de baixo, a coluna conecta aqui a perna. Os pés estão ligados à perna pelos tornozelos. Isso são juntas. Nós estamos conectados. Do qual todo o corpo bem ajustado. E a junta tem que estar bem ajustada. Alguém aqui já teve um problema, aquele negócio que o cotovelo sai do lugar, né? Alguém já teve? Diz que é uma dor. Tanto para quando sai, quando bota no lugar, né? Porque tem que botar na pancada também. Eu vi uma vez, eu estava lá numa clínica que eu tenho alguns problemas ósseos e chegou um jovenzinho com o ombro deslocado. E não tem o que fazer. Você não toma remédio. A irmã ali sabe disso, que ela é enfermeira. Não toma remédio, não. Você tem que dar uma pancada para poder botar o ombro no lugar, para ele ficar, as juntas ficarem no lugar. Olha que coisa interessante. É essa analogia. Então, se alguém aqui é um ombro deslocado, vamos botar no lugar hoje. Ai, já está doendo.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Toda parte tem que estar junto. Você já viu alguém andando? Braço, perna, tudo está em movimento. A gente pensa que quando a gente anda só são as pernas que se movimentam. Não, se você prestar atenção na dinâmica do movimento do andar, o abdômen. Pastor, não tem abdômen não, tem o bucho. Não, você tem abdômen, rapaz, é porque ele está escondido. Né? Você participa tudo, até o pescoço, está tudo participando do andar, a dinâmica do movimento, irmão. É essa referência aqui. Olha como a Bíblia é tão perfeita, né? Então, segundo a justa cooperação de cada parte, vamos imaginar que você esteja com problema no pé. Você vai andar direito? Dona Maria, bichinha que está com problema na perna, será que ela anda direito? Aí, tá vendo aí, ó? Ela tem lá o negocinho dela segurar. A muleta. Mas daqui a pouco o José vai orar e ela vai fazer soltar a muleta. Faz o aumento do corpo. Se não estiver andando direito, o corpo não vai crescer certo. O corpo tem que estar bem ajustado para poder crescer certo. As crianças, graças a Deus, a irmã Fabiana, a irmã Natiele, uma que é nutricionista e a outra é desportista, que vão ajudar as crianças a comer saudável. Bolo aqui é bolo de aveia. Açúcar demerara. Tem negócio de açúcar refinado não. Refrigerante nem pensar. Nem Coca-Cola, nada. Só suco da fruta. Tirado do pé. As crianças estão dizendo, não veio mais. Chocolate nem pensar. Não põe chocolate refinado. Tem que ser daquele que é não sei quantos por cento de cacau, né? 25% de cacau. Não, mas aquele é amargo. Já pensou, irmão? Seu prato tem que ser colorido. Verdura, bastante verdura, salada. Ó Senhor Jesus. Não, pastor. Assim não. Percebeu como a gente não gosta do que é bom? Aí eu boto na sua frente, meu filho, uma torta daquelas cheia de doce. Tá. Quer comer, meu filho, passou mal. Aquela feijoada que só de olhar você já engordou de tanta gordura. Ô Jesus. Pense que você gosta. Gosta ou não gosta? Aquela pizza aqui de cobertura tem 2 metros. Bastante recheio. Para, pastor, volta pra passeio. A gente gosta do que não presta, irmão. Agora se eu dissesse, olha, na nossa próxima reunião a gente vai ter uma refeição ágape. Vai ser salada. Pastor, eu estou de jejum. Nesse dia vai ter um monte de gente que vai chegar aqui de jejum. E que vai entregar o jejum depois da reunião. Cuidado, irmãos. Termino aqui. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Ou seja, cada parte tem que estar operando. Você não pode estar desligado. Você tem que estar ligado. Isso é operar. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É isso que somos. Aqui é uma definição de família de Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver assim, irmãos. É isso que é a ceia. Todos nós estamos comendo do mesmo pão. Por isso que o pedaço é pequeno. Esse pedaço aqui não mata minha fome. Não é para matar sua fome não, infeliz. É para que você entenda que alguém pagou o preço por você. E foi com o seu corpo e o seu sangue. Esse é o memorial que nós celebramos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus. Mas na sua onipresença, Ele está também aqui ao nosso lado, no meio de nós e melhor ainda, dentro de nós. E quando nós ceiamos, é só a confirmação dessa fé que temos. Cristo está em nós, assim como esse alimento estará em nós daqui a algum tempo.
Quando você comer e beber, entenda isso. É a testificação. Cristo está dentro de você. Assim como esse alimento. Quando você colocar esse pedacinho de pão e esse pouquinho de suco, eles vão se tornar um com você. Assim como você deve ser um com Cristo. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Ajuda-nos a valorizar as milhões e milhões e milhões de dádivas que nos são dadas em Cristo o tempo todo, Pai. Somos tão ingratos, olhando sempre para aquilo que pensamos que nos falta, quando na verdade deveríamos estar agradecendo pelo aquilo que tem nos sido ou dado de maneira imerecida. Ajuda-nos a ter um coração grato, Senhor, para que cada vez mais possamos servir ao Senhor e ao nosso próximo em amor. Em nome de Jesus, amém. Antes da gente terminar, irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas aqui. A primeira delas, quando você der o nome para Quinho e para José, não significa que vai ter um tratamento diferente, nada disso. É só para a gente organizar melhor a igreja, até em questão de cadeiras, tudo isso, né? A gente está vivendo uma nova realidade, então eu tive o direcionamento, a gente passou tanto tempo sem fazer, né? Esse tipo de contagem, mas é mais para a gente ter essa sensibilidade e também eu pretendo, se Deus permitir, colocar o nome de todos os irmãos naquele local ali, ou em outro local que seja, para que a gente esteja olhando o nome desses irmãos, entrando e saindo, para se lembrar dessas pessoas nas nossas orações. Nós devemos orar uns pelos outros. A irmã Antônia falou comigo sobre isso esses dias e é tão importante. Mas para eu orar por você, eu preciso te conhecer. Eu preciso saber que você existe. Precisamos fugir dessa nossa carnalidade, muitas vezes, de sermos insensíveis em relação ao problema do outro. Muitas vezes até fugir. Já tenho tanto problema e ainda vou trazer mais. Não. Se você olhar na Bíblia, à medida que você trabalha para Deus, ajudando o próximo, Deus está trabalhando a seu favor. Enquanto Abraão orava para que a madre das mulheres lá de Abimeleque, se eu não me engano, fosse aberta, Deus abriu a madre de Sara. Então a gente precisa ter cuidado para não se tornar morno e muito menos frio, mas devemos estar sempre aquecidos pelo amor. Então, o nome que eu estou pedindo é só para isso, para a gente executar melhor o amor de Deus. Amém? Amém. Segundo aviso, os horários eles vão continuar sendo os mesmos horários por conta do período que a gente está vivendo, onde o governo estatal e municipal, estadual e municipal, eles têm decretado o toque de recolher. Então é por isso que nós estamos colocando os nossos encontros às 18 horas, para que todos tenham tempo de retornar aos seus lares em tranquilidade, né? Então, quando depende de nós, temos paz com todos. Então, durante essa semana, os horários ainda continuarão sendo às 18 horas e domingo às 10 horas. Certo? O encontro de mulheres. Dia 1º de maio, 15 horas. Dia 1º de maio, 15 horas. Amém? Amém. Tem mais algum aviso? Mais algum aviso? Crianças. Escola de crianças, quinta-feira, 18 horas. Quinta-feira, tia Massinha, tia Natiele. E o lanche é saudável, viu? E tia Fabiana vai vir e vai ter até segurança. Outro dia eu falei isso, as crianças começaram a ficar com medo. Rapaz, tio Mateus vai ficar na porta, então eu vou me comportar. Olha o tamanho dele. Então, quinta-feira, a irmã Massinha. Vamos orar pela irmã Osana.
Por isso que eu falei do nome. Não deixe de escrever o nome da irmã Osana. A bichinha não pode escrever de lá, né? Senão daqui a pouco ela bota no zap. Meu nome é aí. Vamos estar orando pela irmã Osana. Todos nós sabemos que a irmã Osana ela tem câncer. Ela está fazendo tratamento. Nós vivenciamos isso de perto aqui com o Dylan. E graças a Deus ele está ali tão feliz, tão alegre. E nos alegra também. E nós acreditamos que o mesmo Deus que curou Dylan vai curar a irmã Osana também. Então nós vamos orar da mesma forma. Ah, mas é muito difícil a situação dela. E a de Dylan era fácil? Se você acha que era fácil, pergunte à mãe do milagre. Ela perdeu a identidade. Brincadeira. Mas que nós estejamos orando. Obrigado, irmão. E orando constantemente pela irmã Osana. Até pela presença dela, porque ela gostaria, eu conheço e sei que ela queria estar aqui com a gente, mas ela mora em outro país, por conta até desse cenário de pandemia e da própria enfermidade, ela não pôde nem vir, como ela vinha sempre, né, no final do ano. Então vamos estar orando sim por ela, né? Vamos estar orando todos, uns pelos outros, todos. Porque eu posso garantir que todos nós estamos passando por lutas. E precisamos da cooperação de todos os irmãos, porque foi assim que Deus escolheu. Não é que, não, eu só preciso de Deus. A pessoa que diz isso, ela não crê em Deus. Porque Deus nos deu uma família. Para que, como nós lemos aqui, por meio dessa justa cooperação, Deus operasse em nós. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem vai viver uma semana para Cristo? Amém. Quem está mentindo? Que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós temos uma salva de palmas ao Senhor. Não saia daqui sem olhar para as pessoas e dizer no seu íntimo, não exteriormente, mas internamente, são meus irmãos. Amém. Glória a Deus.